Você morre de medo de oportunidade? Não sabe o que falar quando recebe o microfone? Se treme como uma vara verde? Se esconde atrás dos irmãos para o dirigente não olhar você e não te chamar para ter oportunidade? E quem sabe, falta aquele culto que disseram que você ia pregar porque você não tem conteúdo ou tem medo de falar errado? Esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Papo Teológico. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o missionário Getúlio Cardoso e no vídeo de hoje eu quero trazer para você 5 versículos que vão salvar a sua oportunidade, que você nunca mais vai ter medo de não ter o que falar e saber explicar perfeitamente aquilo que Deus colocou no teu coração. Acompanha comigo. Eu já passei por isso. E na minha trajetória como pregador, eu nem sempre tive a desenvoltura que eu tenho hoje. Eu nem sempre falei do jeito que eu falo hoje. Por quê? Eu também tive vergonha, eu também tive medo de não saber o que falar. E eu queria muito que tivesse alguém que me explicasse o que eu vou explicar a vocês aqui hoje. Eu queria muito que alguém sentasse comigo e me falasse: Getúlio, os melhores versículos para você que está começando ou para você que ainda não tem segurança no que vai falar são esses, esse e esse. Eu separei apenas 5 para o vídeo não ficar tão longo, para que você possa começar a sua caminhada, para que você possa começar a perder aquele medo de falar besteira ou não saber o que falar no altar. Então eu quero trazer para vocês hoje 5 versículos para que você possa estar explanando, para que você possa estar trazendo oportunidade ou quem sabe estar mesmo pregando esses versículos. Acompanha comigo. Então o primeiro versículo que eu quero trazer para você hoje é João capítulo 3, que ali vai estar o diálogo entre Jesus e Nicodemos, aquele questionamento de Nicodemos: mas como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente? E Jesus vai explicar a ele que não é um nascimento físico, é o nascimento da água e do Espírito. Isso você pode encaixar dentro da sua oportunidade naquele culto de domingo, naquele culto evangelístico, sabe? E dizer para as pessoas que você não precisa nascer de novo no sentido físico, mas você vai nascer de novo se doando para Jesus, aceitando Jesus como Salvador da tua vida, assim como Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava falando. Jesus explicou para ele: e eu vou te explicar hoje, nessa noite ou nessa tarde, seja lá quando você estiver recebendo a oportunidade, você vai dizer: Deus te chama hoje para um novo nascimento. Que nascimento é esse? É nascer da água, do Espírito, é nascer de novo na presença de Deus. Então esse é um versículo fácil, é um versículo maravilhoso. Até eu já comecei a minha vida de pregação, eu comecei exatamente nesse texto. Foi aonde eu preguei pela primeira vez, foi João capítulo 3. Então Deus falou muito ao meu coração para que eu trouxesse para vocês exatamente esse versículo, ou esses versículos, né, dentro desse capítulo. Então você que está começando, quer pregar, quer ter uma oportunidade, não sabe o que falar, João capítulo 3. Todo o evangelho de João é maravilhoso para quem está começando, mas vamos focar em João capítulo 3 para a tua primeira oportunidade, para a tua primeira pregação, que além de ser uma pregação evangelística, é uma pregação fácil de você fazer. O segundo versículo fácil de você pregar ou de você ter uma oportunidade está em Josué capítulo 1, versículo 9. Ali vai estar trazendo um ânimo de Deus a Josué, dizendo: Josué, não temas. Assim como fui com Moisés, eu serei com você, porque Josué estava temeroso, Josué estava com medo de não atender as expectativas de Deus e do povo, porque ele não se achava tão bom quanto Moisés. E Deus dá uma injeção de ânimo nele e diz: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, não pare, eu vou te ajudar. Ou seja, você pega esse versículo e traz num culto de segunda, de quarta, seja lá qual for o dia da semana, de domingo, e você diz: você que está desanimado, hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não temas, Ele é contigo. Você pode estar se achando muito pior do que os outros, assim como Josué estava se achando pior do que Moisés, mas o Deus que levantou Moisés também levantou Josué, e o Deus que levantou o pastor, levantou os missionários, levantou o pessoal aqui da igreja, vai levantar você também. Creia, só não pare, porque a Bíblia diz: esforça-te. Primeiro você esforça e depois Ele te ajuda. Então não temas. A Bíblia diz 365 vezes: não temas, porque o Senhor é contigo. O terceiro versículo de nossa lista é Salmos 91. É muito famoso, é muito conhecido e todo mundo sabe. Tem várias e várias pessoas que sabem até de cor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e assim por diante. Ou seja, esse salmo inteiro dá uma pregação por cada versículo. Por exemplo, se você pegar o primeiro versículo, você vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha quanta coisa você vai estar falando ali. Olha, não temas, fique tranquilo,
Porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É estar na presença dele, é estar orando, é estar vigiando, é estar ali firme com Jesus, porque quando você habita no esconderijo dele, a sombra do Onipotente, ou seja, a bênção dele vai te guardar, o Senhor vai te guardar por todos os dias da tua vida. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, isso é muito simples de você pregar, de você dar uma saudação. Então não tem o que falar, recorra a esse salmo, porque esse salmo ele inteiro, ele vai dar uma pregação, ele vai dar uma oportunidade em cada um de seus versículos. O quarto versículo da nossa lista é Marcos capítulo 5, versículo 21. Mas antes disso eu quero saber se você tem vergonha, se você já teve vergonha no começo, como foi o teu começo e como está sendo o seu começo. Comente aqui embaixo que eu quero saber tudo sobre isso. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Compartilhe com aquela pessoa que está começando, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook e diga, olha, a partir de hoje você nunca mais vai ter vergonha, você nunca mais vai se esconder de oportunidade. Então Marcos capítulo 4, versículo 21, ele vai retratar a história da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que estava há 12 anos sofrendo, que tinha gastado todos os seus bens, todo o seu dinheiro com médicos e nenhum médico resolveu o seu problema. Então ela ouve falar de Jesus e o que ela faz? Ela sai de onde ela estava e vai de encontro até Jesus para tocar nele. E ela diz, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ou seja, ela sai da zona de conforto dela e vai até a multidão e ela rompe a multidão. Ela chega até a presença de Jesus e ela encontra o seu milagre. Só que o intuito dela era virar as costas e ir embora. Mas Jesus diz, não, para tudo. Para tudo porque alguém me tocou, e alguém me tocou diferente. Ou seja, como eu faria para explicar esse versículo se eu tivesse com a oportunidade? Eu iria trazer principalmente para o dia de hoje, que era o quê? O sofrimento daquela mulher e é a atitude que ela teve de ir até Jesus. Então o que você pode enfatizar? Que existia uma mulher, e você já deu as características dela, e existia uma multidão. Que essa mulher, ela sai da zona de conforto dela e vai até a multidão. E você pode trazer para o dia de hoje, que é o quê? O que você precisa para alcançar aquilo que você quer é sair da zona de conforto, atravessar a multidão e encontrar Jesus. E não é fácil. Ela estava debilitada, ela estava triste, ela estava numa situação deplorável e ela corria o risco até mesmo de ser morta, de ser apedrejada, porque ela era uma pessoa impura. Mas ela não vê barreira. Ela sai de onde ela está, rompe o preconceito, rompe a preguiça, rompe o estado ruim que ela estava e vai até Jesus. Ou seja, você tem que trazer isso para a igreja e dizer, você quer alcançar o milagre, você quer alcançar aquilo que você veio buscar, você só precisa romper a multidão e chegar até Jesus. Jesus olhou para aquela mulher e disse, vá em paz, filha, que a tua fé te salvou, mas foi através da atitude dela. Ou seja, você pega partes e foca. Você vai focar em romper a multidão, você vai focar em atitude e você vai focar em milagre. Não tem texto que você não consiga decifrar se você usar essas coisas. Você vai pegar certa parte do texto e vai aplicar. Por exemplo, ela estava há 12 anos, ela estava doente. Você vai focar em doença. Você vai focar em quê? Em problema. Aquela mulher saiu de lá. Saiu o quê? É o quê? Atitude. Ela tomou uma atitude e foi até Jesus. E ela passa por quê? Por uma prova, que é o quê? Romper a multidão até chegar a Jesus. Você pode falar de processos. Você pode falar de pessoas que saiu da zona de conforto, mas não vai achar um caminho fácil. Ela ainda tem que se arrastar, ela ainda tem que atravessar uma multidão até chegar a Jesus. O que você pode dizer? Você pode dizer que se ela ficasse naquele lugar que ela estava, ela nunca ia receber a vitória dela. E aí você pode trazer para a igreja. Igreja, se você ficar do mesmo jeito que você está, você nunca vai receber o teu milagre. Se você não orar, se você não se consagrar, se você não subir um monte, se você não jejuar, se você não fazer a vontade de Deus, você nunca vai chegar até Jesus. Jesus é o alvo, ou seja, a igreja tem que ter um alvo. E qual é o alvo? É Jesus. Então, o quinto e último versículo que eu trago para vocês está em João, capítulo 5, que vai trazer a história do encontro de Jesus com um homem que estava há 38 anos coxo, 38 anos paralítico, esperando o movimento das águas. A história, eu acredito que você já conhece, é um homem que todos os dias era levado da sua casa até o tanque, e nesse meio tempo ele ficava recebendo esmolas e esperando que alguém o jogasse nas águas quando o anjo movimentasse as águas. Sendo que um dia foi diferente.
Um dia Jesus chegou até ele e ele começa a contar a história. Olha, eu tenho 38 anos que eu estou aqui e todas as vezes que o anjo movimenta a água, não tem ninguém que me jogue lá. Ele estava esperando uma caridade. Ele estava esperando que alguém pegasse ele e jogasse ele nas águas para ele ser curado. Mas aquilo não acontecia. Porque aqueles que podiam ver e andar, eles tinham vantagem naquele homem que não poderia andar. Então ele começa a contar para Jesus a história dele e Jesus diz, não tem problema, toma a tua cama e anda. E aquele homem, ele é curado sem precisar de movimento de água, sem precisar de anjo, sem precisar de nada. Apenas com a palavra de Jesus, Jesus manda ele levantar e ele segue para sua casa. Mas como você pode explicar isso? Você pode dizer que às vezes as pessoas estão esperando muito por outras. Estão esperando por pastores, estão esperando por membros, estão esperando por outras pessoas. Quando na verdade, a única coisa que nos interessa é ter um encontro verdadeiro com Jesus. Aquele homem só recebeu o milagre dele a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor e ele teve um diálogo, ou seja, ele explicou para Jesus, aquilo ali foi uma espécie de oração. Ele falou para o Senhor, olha, todas as vezes que o anjo movimenta as águas eu não consigo pular, porque eu sou paralítico e eu dependo da caridade de outras pessoas e as pessoas não fazem caridade comigo, elas não me jogam na água. Ou seja, Jesus está dizendo uma coisa, você não depende de outras pessoas para que o seu milagre aconteça. E é isso que você pode falar para a igreja, que a igreja não precisa de A nem B, de deputado, de presidente, de rei, de papa, de ninguém para que Jesus libere a bênção na vida dele. A única coisa que precisa é que confesse a ele qual é o problema. Jesus está perguntando para a igreja, onde está a tua dor? O que eu posso fazer por você? E foi isso que Jesus fez. Jesus conversou com ele, ele mostrou para Jesus onde estava o problema e Jesus operou. E é assim que ele quer fazer na noite desse dia, na tarde desse dia, seja lá quando você estiver pregando. Encaixe isso dentro da tua mensagem, encaixe isso dentro da tua oportunidade. Irmãos, você nunca mais vai tremer na base. Você nunca mais vai ficar com medo de pregar, com medo de ter uma oportunidade, se escondendo ali atrás de pilastra, se escondendo atrás de irmão, ficando pálido. Eu já passei por isso, irmãos. Eu venci e eu tenho certeza que você também vai e vai pregar com autoridade, vai falar com autoridade, que o reino de Jesus se expanda cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, nos ajude a crescer mais e mais, envie esse vídeo para outras pessoas e o que o Senhor possa estar abençoando a tua vida grandiosamente em nome de Jesus.